Então, é muito mais difícil que esse indivíduo tenha aptidão social do que o indivíduo que está aí imerso nas questões do dia a dia, convivendo com outras pessoas. Já entrando na questão da educação especial, qual foi o grande problema que a gente teve ao implementar um sistema inclusivo? O grande problema foi a ideia equivocada, absolutamente imprópria, de que educação inclusiva é igual a colocar todo mundo na sala comum. E isso aqui é inclusivo. Isso é um grande equívoco, isso está errado. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Não é isso. Educação inclusiva significa fazer uma educação que potencialize ao máximo o potencial de todos os indivíduos para que eles participem plenamente da sociedade. É isso. Agora, o que isso significa? Significa que grande parte desses indivíduos, para desenvolver o seu máximo potencial, devem estar na sala comum. É verdade. Certo? Tá certo. E na sala comum, pode ser que eles precisem de muita ajuda. Por exemplo, pode ser que eles precisem de um acompanhante. E essa perspectiva da inclusão total diz que não tem que ter acompanhante também. Quer dizer, são mais radicais ainda. Então, tem que ter, eventualmente, acompanhante. Diz que não tem que ter adaptação. Tem que ter adaptação. E tem que ter todo o apoio necessário. Mas tem uma parcela dos alunos que não se beneficia de estar na sala comum. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar um aluno que passou primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Ele fala, ele entende, mas ele não se alfabetizou. Primeiro, segundo, terceiro ano, que era a época da alfabetização. Chegou no quarto ano, ele não está alfabetizado. Mas lá o professor está ensinando gramática, está ensinando ditongo, está ensinando crase. Polissílabo. Como é que ele está numa sala aprendendo sobre crase se ele não é alfabetizado? Não faz o menor sentido, certo? Ele se beneficia mais de estar, nesse momento, nessa aula, numa sala especializada dentro da escola comum. Em vez de estar nessa sala aqui no sétimo A, ele está lá no sétimo B, ou sétimo C. E ele está com um grupo menor de alunos e lá ele está na alfabetização. Ah, ele está no quarto ano. Tudo bem, mas é individualizado, é a alfabetização aqui, ó. E aí talvez ele se alfabetize, é bem provável que isso aconteça, e aí depois talvez ele possa voltar para a sala comum e ele vai seguir o barco. Mas imagina ele estar em todas as aulas, aí todo mundo parte do pressuposto que ele está alfabetizado. Então ele está na aula de história, leia esse texto e analisem. Na aula de geografia, e ele não está entendendo nada. Isso é destruidor emocionalmente para ele. Boa. E academicamente para ele. Então, a sala especializada e não só um para ganho. ele, né, Luciano? Para todo mundo, pro claro. Professor, pro aluno que tá na sala. A minha filha tá no terceiro colegial, ela tem um colega que é autista de nível de suporte 3. Ela fala, mãe, tem dia que ninguém consegue estudar. Nem ele, nem a gente. Tem dia que é um caos total. Tem dia que ele não aproveita e só a gente aproveita, porque aí o professor também enche o saco, rala ele, fala, você fica quieto, senão eu vou te pôr pra fora da sala, não sei o quê. E faz ele quietar a qualquer preço, a qualquer custo. E aí ele perde e a gente estuda. E tem dia que o caos se instala geral e tem dia que as coisas vão de forma tranquila. Então todo mundo tem prejuízo. E foi tão interessante hoje eu olhando no seu Instagram, porque eu pensei assim, talvez a minha opinião fosse muito radical e talvez muito empírica. Quando eu te vi falando e os seus estudos sobre isso, eu falei, gente, então tá certo. O que eu penso, o que eu opino sobre isso tem uma fundamentação. Então você está aqui falando, trocando em miúdos, que existe prejuízo quando eu faço essa educação inclusiva da forma com que eu faço no Brasil, que é colocar todo mundo de qualquer jeito dentro de uma única sala de aula. Exatamente. E você falou do caso do nível 3. Imagina um aluno no nível 3, como meu filho, que não é verbal, não fala. Certo? Ele tá na sala de aula, não faz o menor sentido, aquilo tá tendo, não faz o menor sentido. E aí, normalmente ele tá lá no fundo da sala fazendo uma atividadezinha, que ele consegue uma pintura, um pareamento. Mas veja, tem alguém falando pra caramba lá, um professor falando sobre outra coisa, gêneros textuais. Meu filho esse ano tem aula sobre neocolonialismo. Eu contei a história que é o seguinte, esses dias ele tava em casa, ele pegou o celular e a gente foi pro elevador. Chega no elevador, eu falei, cadê o celular? Não vi. Celular, não tem o celular, nada. Aí entrei em casa, procurei. E eu falava pra ele, celular. Não, aí eu fui no lugar, falei, você pegou aqui o celular? Pegou, cadê? Nada. Celular, mostrei, nada. Aí eu falei, vamos sem celular mesmo. Chegou no elevador, ele tava com o celular aqui no sovaco. E eu não tinha visto. Mas veja, ele usa o celular o dia inteiro, o celular é a palavra que a gente fala o dia inteiro, eu mostrei o celular, eu apontei o celular, eu falei celular, e ele não entendeu a palavra celular. Aí ele tem a aula que o professor está explicando quais são as implicações do pacifismo de Gandhi para o processo de descolonização da Ásia.
Entende? Não faz o menor sentido. Então, ele tá lá no fundo fazendo um negocinho. Ele estaria melhor de estar num ambiente tranquilo, só ele, sem aluno enchendo a paciência, com um professor específico para ele, com toda a estrutura visual que ajuda. O nível dele. Exatamente. E mais, como ele é não verbal, ele também não se beneficia da interação que a suposição é que tem lá no intervalo, na entrada, da interação social. Então, para ele, não é nem a sala especializada. Ele se beneficia mais de uma escola especializada, em que, além de ter um ambiente muito mais estruturado, ele também tem um apoio terapêutico, uma integração terapêutica forte. Entende? Então, esse foi o grande erro, achar que educação inclusiva é estar na sala comum. Educação inclusiva é um sistema. Esse sistema obrigatoriamente tem que ter escolas especializadas, salas especializadas dentro da escola comum. São perfis diferentes. Quem tem um perfil para estar na escola especializada que se beneficia mais daqui é um, o que se beneficia mais de estar na sala comum, na sala especializada é outro. É um indivíduo que se aproveita socialmente da interação, mas não acompanha cognitivamente a sala, e tem aquele que se beneficia de estar na sala comum, dentro da sala comum. É aquele que consegue acompanhar o currículo. Então temos esses três perfis. Achar que é botar todo mundo aqui e tá tudo certo, isso é um grande problema. É um grande problema para todo mundo, para todos os alunos. Você acabou de contar o caso da sua filha. Qual que é a suposição? Suposição é a seguinte, bom, tem que estar na sala comum para melhorar a socialização, certo? Essa é a suposição. Mas ele pode estar em outro ambiente. Sim, mas essa é a suposição, certo? Agora, acontece o seguinte, o raciocínio é, se ele estiver na escola, tiver com outras pessoas com desenvolvimento típico, ela vai diminuir o estigma, porque ela está convivendo. Se a sua filha, ou qualquer outra pessoa, só um exemplo, está convivendo com uma criança que tem crises, e que eventualmente tem crises agressivas, ela não diminui o estigma, ela aumenta o estigma. Então, o que as pesquisas mostram é que para casos com maior comprometimento... Tem mais prejuízo que ganho. Mais, e o prejuízo maior é na área social, que é o contrário do que se pressupunha. E é por isso que todos os países que estavam na rota de eliminar as escolas especializadas voltaram atrás e não eliminaram. Não existe nenhum país desenvolvido que eliminou. Essa é a conversa do Brasil. E essa história, ela, no fundo, ela tem um sentido único, que é economizar dinheiro nas costas das pessoas com deficiência. Porque, obviamente, recursos especializados são caros, né? Mas a suposição era essa. E a suposição se mostrou não só errada, mas o contrário do que a realidade mostrou. A Glória comentou aqui, querem fechar as APAES. Pensando em neurociências e input de dados, que a neurociência vai tratar o cérebro como se fosse um grande computador, né? E aí, falando em termos de neurociências, disso também que você está trazendo, pensando em dados e informações, pensando no cognitivo. Eu vou trazer um exemplo aqui que vai ser simples, mas que talvez nos ajude. É como se eu tivesse um computador aqui, um Mac, e um computador que o sistema é Windows. E eu tentasse imputar os dados da mesma forma, num Mac e num Windows. Eu estou falando de um cérebro neurotípico e de um cérebro neuroatípico. Ou o Windows ou o Mac vai perder. Alguém não vai receber os dados. Então, o cérebro neurodivergente, ele funciona totalmente diferente. Então, se eu imputo os dados, ou trazendo para cá, na sala da minha filha, eu dou a mesma aula para ela e para o colega autista, ou ela perde ou ele perde. Alguém não recebe os dados. O cérebro não imputa esse dado. Para alguém, isso não vai funcionar. Então, até em termos cognitivos, como que a gente coloca todo mundo, e aí entendam do que nós estamos falando, que é o quanto essa educação inclusiva está falha e precisa de melhorias e de reformas e de repensar sobre isso. Quando eu coloco todo mundo numa sala, além de eu não ser inclusivo, além de eu não ter ganho cognitivo, eu ainda passo a ter prejuízo social, que antes era o argumento que se ganhava, tínhamos ganhos sociais. Então, olha o tamanho do negócio. Do pepino, né? E aí não tá funcionando. Pra maioria, como eu disse, pra maioria é benéfico, porque você tem uma proximidade cognitiva que é muito grande. E aí funciona porque você tá dando a mesma aula e ela tá funcionando. Enquanto tá funcionando, tá tudo bem. Aí, você tem um grupo que não tá funcionando, certo? E não tá, porque tá todo mundo hoje na escola comum. Aí qual que é o discurso? Eu disse, não, porque a inclusão não tá boa, a inclusão tá com problema, não tem estrutura, não tem informação. Não é verdade. Vamos imaginar que essa sala de aula que tem um aluno com autismo nível 3, não verbal. Vamos imaginar que você exige que o professor tenha 6 doutorados. Só pode dar aula se tiver 6 doutorados. Vamos imaginar que você vai botar o salário dela 6 vezes, 50 vezes mais do que ela ganha. Não vai resolver.
Não vai resolver. Não é um problema. Às vezes as pessoas dizem, não, é porque tem muito aluno em sala. Tá bom, vamos imaginar que põe 10 alunos em sala. Não vai resolver. Porque neste caso não é um problema de estrutura, não é um problema de formação, não é um problema de investimento. Neste caso é um problema da lógica do sistema. Então, como é que a gente faz para saber se não é isso? Como é que a gente... Porque eu tô falando, você vai dizer, não, você tá errado, Luciano. Bom, vamos olhar para países que não tem problema de formação. Vamos olhar para países que não tem problema de dinheiro. Vamos olhar para países que não tem problema de superlotação de sala. Podemos olhar para qualquer país. É simples assim, qualquer um, 100%. Eu vou escolher um que é o que eu estudo mais, que eu trago mais por motivos didáticos, que é a Finlândia. A Finlândia, alguém acha que a Finlândia está com problema de dinheiro? Está apertada no fim do mês? De jeito nenhum. Né? A Finlândia, os países que têm a melhor educação do mundo hoje são países asiáticos. Então, China, Singapura. Só que a cultura deles é tão diferente que não dá pra gente comparar. É muito diferente. Relação com a família, como a gente já disse, relação com os professores, a relação com a estrutura, é tudo diferente. Então, entre os países ocidentais, a Finlândia é um país que tem uma educação de excelência e que tem uma educação mais humanista, que é um perfil muito que a educação brasileira está mais próxima da educação brasileira. Lá, cerca de 20% dos alunos autistas estão na sala comum 100% do tempo. Cerca de 20% está na sala especializada 20% do tempo. 100% do tempo. E uma parte grande fica parte das aulas na sala comum, parte na sala especializada. E 9% está na sala especializada. Na escola especializada, desculpe. A Finlândia, se disser, tem problema de dinheiro, lá não tem. De formação, lá não tem. Tem lá, alguns níveis exigem doutorado do professor. É um problema de tamanho de sala. Não é, lá não tem nada disso. Ainda assim, não é por isso, não é só por isso. Nós temos que qualificar a educação inclusiva e isso não quer dizer que a gente não tem que trazer a escola especializada. As duas coisas precisam ser feitas. Você precisa qualificar a sala comum e precisamos ter um sistema que tenha esses dois outros espaços. Se a gente não tiver, não será resolvido. Não importa quanto dinheiro a gente tenha, não importa quanta formação a gente tenha. De novo, não é radicalizar, né? Repensar a inclusão. Nós enfiamos goela abaixo uma política de inclusão que não está funcionando, né? Que não é efetiva para aquilo que ela se presta. Então, é repensar essa... Falando de investimento, numa escola particular, por exemplo... As escolas particulares são piores que as públicas, em geral. Porque existe uma regra que é a seguinte: você não pode cobrar mais de uma família, de uma criança com deficiência. Você tem que cobrar a mesma mensalidade. Entendi. Só que existem custos envolvidos no processo de apoiar o indivíduo, né? E aí, o que a escola faz? Como as regras não são descritivas, as regras são bem genéricas. Assim, faz tudo o que ele precisa ser feito. Sim, mas e o que precisa fazer? Não, tudo que for legal. Não tem uma regra que diz, faça isso, faça aquilo outro, né? Aí, quando a escola particular é muito boa de inclusão, as famílias dizem, você viu que a escola é excelente? É excelente. Aí vai todo mundo, frecha de família lá. Como eles querem evitar que isso aconteça, eles falam assim, não. Eles tratam as famílias da maneira pior possível. Por quê? Porque a família diz assim, cara, a escola é péssima de inclusão. E aí as famílias somem. Entendem? Então, de um modo geral... Claro, tudo tem exceção. Você sempre fala, não radicaliza. Tudo tem exceção. Eu conheço escolas particulares sensacionais para inclusão. Tem o Paulicéia em São Paulo, tem a Red House, que é excelente para inclusão, referência. Então tem exceções. Mas a maioria não quer receber os alunos com deficiência. Entendi. Porque traz esse custo, né? E qual seria o motivo pelo qual ela talvez fosse evitar essa pecha de não ser inclusiva? Se os pais de crianças sem deficiência dissessem, não, eu não vou deixar meu filho numa escola que não é inclusiva, eu quero isso pro meu filho. Mas eu nunca vi ninguém fazer questão disso, é muito raro um pai que diga, não, eu quero que na escola do meu filho tenha pessoas com deficiência e que tenha um trabalho inclusivo bacana. Então, pros pais que não são pais de crianças com deficiência, não estão nem aí. O seu filho tá em qual série? Meu filho tá no 8º ano. No 9º ano. E você acha que ele absorveu cognitivamente? Zero. Ele só não tá na escola especial porque não tem. E o que ele tá fazendo no 9º ano? É porque é obrigatório. É porque a lei diz que até 17 anos. Então esse ano, o que acontece? Tá vendo que doidura, senão dá problema pra você. Dá problema pra mim, Então, aí ele foi sendo empurrado? Eu tô falando pelo sistema, não por vocês. Sim, claro. Só que nós... eu era professor da rede, né? Então eu tinha uma proximidade maior e tal. Então a gente conseguiu fazer ele ser retido várias vezes.
Inclusive, agora foi retido de novo, no 9º ano. Então, ele conseguiu completar a faixa obrigatória agora no 9º ano. Ano que vem ele não vai para o ensino médio. Porque o município ele tem muito mais disposição, muito mais acolhimento. O Estado é péssimo. Péssimo. Todos os estados, de modo... Quer dizer, todos não. A maioria dos estados. Existem algumas exceções, mas os estados são péssimos. O estado de São Paulo é péssimo para educação inclusiva. Péssimo. Você falou pra gente no último episódio, você tem uma preocupação muito grande com a turma que seu filho tá, né? Se vai deixar ele seguir ou não, depende da turma que ele vai ficar, porque talvez a turma que avançou é uma turma que acolhe ele mais. Mas né? neste caso, isso é verdade. Então, por exemplo, às vezes você tá num ano, você tá no 8º ano, você vai pro 9º ano, certo? Você tem que pesar várias coisas pra entender se é melhor mandar ele pro 9º ou melhor segurar. Uma das coisas que você vai pesar é qual é a relação dele com essa turma. Às vezes a relação é tão boa que, ele não aprendeu, mas vale a pena, porque a relação ali o objetivo é muito mais de socialização Exatamente. do que cognitivo. Ele tá aceito no grupo. Só que já. no caso dele, não vale essa regra, porque ele sai e vai pro Estado, a turma não é mantida. Entende? O Estado é outra coisa, refazem as turmas todas. Então não adianta. Então eu não quero, a gente não quer mandar ele pro Estado. Então ano que vem ele não vai pra escola, ele encerra a escolarização dele agora, porque o Estado é péssimo. Então a gente conseguiu segurar ele ainda um pouco mais. E você pode fazer isso legalmente? Reter, não colocar Sim, 17 anos é a idade final de obrigatoriedade. Então no Brasil é assim. É obrigatório você levar a pessoa de 4 a 17 anos na escola. Antes de 4... É obrigatório pro município oferecer, mas não é obrigatório você colocar. Então, terminou 17, já não é mais obrigatório. Aí você pode tirar. Já pode tirar. É claro que esse negócio de obrigatório é um pouco complicado quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, porque é o seguinte, quando você pega a regra, o direito para crianças e adolescentes, eventualmente você pode ter um conflito entre um princípio e uma norma. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, você não pode, diz o ECA, né? Você não pode adotar alguém que tenha menos de 16 anos de diferença de você. Que é para evitar que homens façam adoção de natureza para exploração sexual. Quer dizer, isso reduz a probabilidade, não evita, mas reduz, né? Então, se você tiver 20 anos, a pessoa tem que ter menos de 4 anos. Assim por diante, tem que ter 16 anos de diferença. Mas, imagina a seguinte circunstância. Você tem uma criança de 6 anos, a mãe diz pra vizinha de 18 anos, olha, fica com ele aqui que eu vou na casa do meu marido, vou viajar e eu volto amanhã. E ele não volta depois, fica ligando dizendo que vai voltar, e aí fica um mês ali. Aí ela procura o conselho tutelar, aí não sei o quê, telefone sem fio demora mais um mês. Quando chega daqui 2 meses, ela tá super apegada à criança. A criança tá super apegada pra ela, deu um match perfeito ali. Só que ela tem só 13 anos de diferença, 12 anos de diferença. 18 para 6 anos, né, digamos, né? Não tem os 16. Então, existe um conflito. Porque o princípio eu tenho que buscar o melhor interesse da criança e do adolescente. O melhor interesse é ficar com essa moça, porque essa moça manifestou. Porque, né, tem uma relação afetiva. Mas a regra diz que não pode. Então, quando a regra enfrenta o princípio vence a regra. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que a regra diz de 4 a 17 anos é obrigatório. Se, por algum motivo, por exemplo, eu demonstrar que naquele caso concreto a escola está sendo um problema para ela e eu colocar no homeschooling, de modo geral, a pessoa tem ganhado isso na justiça. Se você demonstrar que naquele caso concreto aquilo estava sendo ruim. Estava prejudicial. Então eu estou demonstrando que eu não tenho abandono intelectual, ou seja, estou ensinando que eu estou criando oportunidades sociais. Então talvez a gente pudesse ter feito isso. Mas isso... no final das contas, tem uma problemática legal. Você não tem uma garantia de que, de fato, você vai conseguir demonstrar isso judicialmente. Você tem juiz de todo tipo. E olha que baderna, né? Olha a luta de um pai para dizer assim, meu filho não tem condições, ou meu filho não está evoluindo, eu quero... Vou te contar como que funciona em Minas, porque você falou que conhece a realidade de São Paulo sobre ser retido. Quando a minha filha tinha 7 anos, 6 para 7, ela teve uma doença grave e ela ficou 2 meses internada, quase perdeu a vida. E depois que ela voltou do hospital, ela ficou muito frágil, então ela ficou praticamente 6 meses sem ir na escola. Quando ela volta para a escola, todos os colegas já estavam alfabetizados, liam, e ela não lia. Então ela começou a ficar muito deprimida. Então a professora falava, André, tá todo mundo lendo, abre o livro, página tal, e ela prostrava, só dormia na sala. Falei, então vamos levar até o final do ano, em dezembro a turminha evolui e ela fica, porque ela não está alfabetizada.
Se ela progredir com a turminha, isso está prejudicando ela agora emocionalmente, porque ela está ficando deprimida, ela só dorme a aula inteira. Então, em dezembro, a gente retém e ela fica com a turma anterior, vai ser alfabetizada junto, vai se sentir melhor. Emocionalmente é o ideal. Não pode. Mas como não pode? Ela não aprendeu. Eu estou falando como mãe, esse é o ideal. Tá aqui o laudo também de um profissional de saúde mental, não tem como ela evoluir. André, mas infelizmente não pode. Então, para que isso ocorra, você vai ter que abrir um processo, entrar na Secretaria de Educação, anexar tais e tais e tais laudos, dizendo que você quer e vocês se responsabilizam para que ela fique retida. Nós, como escola, concordamos, mas infelizmente nós não podemos. Vocês vão ter que abrir um processo para isso. Você acredita que foi uma treta danada para que eu conseguisse que a menina ficasse retida por algo muito óbvio? Óbvio. Olha o trabalho que pai e mãe tem. Aí, de novo, eu sou muito caipira, viu, Luciano? Mas eu vou ter muito caos aqui, muita caipirice. Não, mas eu acho ótimo. Meu avô falava assim, minha filha, vai chegar o tempo em que o errado vai ser certo e o certo vai ser o errado. Chegou esse tempo, hein? Chegou. Olha que doidura. Olha a sua luta como pai para dizer assim, gente, isso aqui é um teatro. Ele não está aprendendo, não faz... E aí, é bom demais falar com você, porque você tem lugar de fala, você tem um filho autista. Gente, isso aqui é um teatro, ele não está aprendendo. Ele está no 9º ano, mas ele não está aprendendo nada. Vocês estão falando de questões sociais na União Soviética e ele está aqui pintando. Então, vamos encerrar esse teatro? Vamos parar por aqui? E eu, como pai, me responsabilizo por isso e sou honesto para dizer que esse é o ideal. Olha o trabalho que um pai tem para conseguir isso. Tem base. Sim, sim. E veja, ele acabou de falar que agora, essa semana, né, explodiu um caso aí da APAE do Paraná. A APAE do Paraná, ela é uma referência. Ela tem um trabalho de educação especializada espetacular. Provavelmente as melhores escolas especializadas do Brasil estão no Paraná. A Federação das APAES lá realmente é impressionante, né? Outros lugares também têm bons trabalhos, São Paulo, mas realmente o Paraná é uma referência. E agora entraram com uma ação judicial lá no Paraná para que deixe de haver o financiamento para as escolas especializadas da APAE. Entraram no STF, está na mão do ministro Toffoli, esse processo, uma ação direta de inconstitucionalidade, para tirar todo o financiamento das escolas da APAE. Quem está na APAE são os casos com maior nível de comprometimento. A APAE resistiu de uma maneira extraordinária ao processo de desmonte, heróica, ao processo de desmonte da escola especializada. Foram pouquíssimas que restaram. Tinha que ter, pelo menos, no lugar que mais tem, que é o Paraná, umas 10 vezes mais do que tem. Tem uma quantidade mínima e eles querem fechar a quantidade mínima que tem. Então eu quero dizer para as pessoas que é muito importante para todo mundo manifestar o seu apoio à APAE do Paraná. Entra lá, procura lá, APAE do Paraná, tem um Instagram lá, acho que é FENAPAE PR, uma coisa assim. Para manifestar o seu apoio, assinar lá, eles têm lá as petições.